Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 9, versículo 21, diz a palavra de Deus. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Até aqui. Os amados podem sentar. Havia num lugar muito distante uma ilha que era conhecida como a Ilha dos Sentimentos. E houve naquela ilha uma grande tempestade, a ponto daquela ilha ficar inundada. E à medida que a ilha ficava inundada, os sentimentos começaram a fugir para se salvar, para escapar. Mas o amor decidiu permanecer ali mais um pouco, pois ele amava muito aquela ilha e decidiu ficar alguns últimos momentos naquela ilha tão amada. Mas, à medida que ele ficou naquele ambiente, a inundação aumentou ainda mais, a ponto de ele começar a se afogar. E enquanto ele estava se afogando, ele viu passar em um luxuoso iate a riqueza. E ele então clamou pela riqueza e pediu ajuda e pediu socorro. E a riqueza disse: eu não posso levar você. No meu iate não lhe cabe, pois ele está cheio de ouro e de prata. E foi embora. O amor continuou ali. E de repente passou então a verdade. E ele pediu ajuda à verdade também, mas a verdade disse: eu não posso te ajudar, porque você está sujo e vai sujar o meu barquinho. E a verdade foi embora. De repente então passa a tristeza e o amor clama também a tristeza por ajuda. E a tristeza disse: amor, eu estou tão triste, eu prefiro ficar sozinha. E foi embora. A indiferença passou e nem ao menos deu atenção ao clamor do amor. E ele permaneceu ali se afogando. Até que de repente um velhinho ia passando e decidiu ajudar o amor. Estendeu a mão e disse: sobe, amor, no meu barquinho. O amor subiu e o velhinho o resgatou. E o amor nem ao mesmo lembrou de perguntar qual era o nome daquele velhinho. E quando já estava a salva em um monte onde os sentimentos estavam, o amor então se dirigiu à sabedoria e perguntou: sabedoria, quem é aquele velhinho que me ajudou? E a sabedoria lhe respondeu: é o tempo. Porque somente o tempo pode valorizar, pode dar valor a um grande amor. Quando nós lemos essa história, nós nos deparamos com a história de um homem que lidava com o seu filho, diz o texto, desde a infância, sendo afligido, oprimido pelo diabo, pelo demônio. O seu filho desde a infância era atacado pelo diabo e o texto diz que muitas vezes o diabo o lançava no fogo, muitas vezes o lançava na água. A intenção era destruir a sua vida, a intenção era matá-lo. E aquele homem precisou amar muito aquele menino para lidar com aquela situação. Aquele homem precisou amar muito aquele menino para resistir àquela situação. Aquele homem precisou amar muito aquele menino para lidar com os seus ataques de fúria, para resistir ao tempo. Precisou amá-lo muito para que pudesse buscar todos os meios possíveis e imagináveis para que o seu filho fosse liberto, para que seu filho encontrasse a saída, a solução para a situação que estava vivendo. Só que à medida que o seu filho sofria,
ele sofria também. A situação do seu filho não afeta apenas o seu filho, mas afeta também a ele. E o seu filho sofria, mas de certa forma o seu filho sofria inconscientemente, pois ele, ao estar possesso por demônios, ele perdia os seus sentidos. Ele não sentia dor, ele não sentia vergonha, ele não sentia medo, ele não sentia frio, ele não sentia nada. E esse homem então era quem lidava conscientemente com aquela situação. Esse homem sofria por ver o seu filho naquela situação. E a sua dor era proporcionada, a sua dor vinha de alguém, a sua dor era por causa de alguém muito próximo, era por causa do seu filho. E com essa história eu começo a pensar, a refletir, a meditar e a mergulhar na história e pensar que muitas vezes nós estamos padecendo dores que são ocasionadas por pessoas próximas. Nós estamos sofrendo dores, angústia, aflição, que é ocasionado por pessoas que, em tese, deveriam ser as pessoas que nos proporcionariam exatamente o oposto. E por que o seu filho é a razão pela sua dor? O seu filho é a razão pelo seu sofrimento? Porque o diabo governava aquele menino. O diabo conduzia a vida daquele menino. Então com isso nós começamos a pensar e a perceber, e precisamos abrir a nossa mente para essa realidade, que há pessoas muito próximas de nós que têm nos feito sofrer, que têm nos causado dor, que têm nos causado mal. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos, abrir o nosso discernimento espiritual, para entender que isso não provém dessas pessoas. Há algo maior por trás. Há algo pior por trás. Lembre-se que o apóstolo Paulo disse, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, quando ele descreve a armadura de Deus, ele diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, sim contra principados e potestades. Então a nossa luta é espiritual. Então às vezes há pessoas que estão te ferindo, às vezes há pessoas que estão te machucando, às vezes há pessoas que estão te fazendo mal, às vezes há pessoas que estão te trazendo amargura, estão te trazendo sofrimento. E Deus está dizendo para você, há algo por trás disso. Entenda, a sua luta não é contra essa pessoa. Entenda, a sua questão, a sua situação não é com essa pessoa. Mas talvez o diabo tenha se apoderado dessa pessoa. Talvez o diabo tenha espaço na vida dessa pessoa. Talvez essa pessoa tenha se tornado um instrumento nas mãos do diabo. Esse homem, ele busca os discípulos de Jesus para que os discípulos pudessem expulsar aquele demônio. Mas os discípulos não puderam. Mas ele não obteve uma resposta positiva. E o fato de aquele homem não encontrar nos discípulos a libertação para o seu filho, contribuiu para que a sua fé diminuísse ainda mais. Porque quando indagado por Jesus, se você pode crer, tudo é possível ao que crer. E ele diz, Senhor, eu creio. Me ajuda na minha incredulidade. Então isso mostra que ele estava lutando contra a incredulidade. Isso mostra que ele estava lutando contra a sua realidade. Ele estava lutando contra a situação em que ele se encontrava. De que alguém disse para eles que Jesus pregava e expulsava demônios. De que os discípulos de Jesus tinham autoridade para expulsar demônios. Então se os discípulos têm autoridade para expulsar demônios, então vamos aos discípulos e eles vão fazer a coisa acontecer. Talvez chegar a Jesus não seja tão fácil, mas os discípulos estão espalhados pregando, então os discípulos farão. Só que os discípulos não puderam fazer.
Então aquelas pessoas que deveriam ser instrumentos de Deus para abençoar as nossas vidas, muitas vezes estão sendo a razão para a nossa descrença. Aqueles que deveriam nos aproximar de Deus, estão nos afastando dele. Deus está falando com você nessa noite, dizendo a você que muitas vezes a sua mornidão, a sua frieza espiritual, o seu declínio espiritual, provém de pessoas que deveriam ser instrumentos de Deus para abençoar a sua vida, para te impulsionar, para te fortalecer, para te sustentar, para te ajudar, para estar do seu lado. Mas tem feito exatamente o oposto, mas tem feito exatamente o contrário. E ao olhar para essas pessoas, entendendo e crendo e sabendo que essas pessoas são a igreja de Deus, deveriam então representar Deus, deveriam representar então Jesus Cristo, em sendo discípulos de Cristo, em nada refletem o caráter de Cristo, em nada refletem a obra de Cristo. E se eu não enxergo a obra de Cristo nos discípulos de Cristo, por que eu vou crer nisso? Por que eu vou insistir nisso? Por que eu vou alimentar algo que visivelmente ou aparentemente não é real, não é verdadeiro? Cuidado para que não seja você essa pessoa que tem contribuído com a descrença de alguém, que tem contribuído com o declínio espiritual de alguém, que tem proporcionado o afastamento de alguém de Deus. Os discípulos estavam acostumados a expulsarem demônios em nome de Jesus. Jesus disse em Marcos capítulo 16, versículo 17, esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expelirão demônios. Sobre os discípulos estava essa autoridade, então para eles era algo comum, era algo normal. Chegar diante de uma pessoa possessa e dizer em nome de Jesus, sai, e o demônio ir embora. Só que eles chegaram diante desse menino, era apenas mais um endemoninhado, era apenas mais um demônio, era apenas mais uma situação, um caso corriqueiro. E eles usam o método normal, o método natural. Eles agem na normalidade, eles fazem aquilo que sempre fizeram, eles fazem aquilo que sempre deu certo. Mas naquele dia não funcionou. Mas naquele dia não aconteceu. Mas naquele dia não deu certo. Sabe o que é que isso nos revela? Sabe por que é que muitas vezes a obra de Deus não está fluindo na nossa vida? Porque nós estamos na mesmice. Muitas vezes nós não estamos sendo instrumentos de Deus porque nós paramos no tempo, porque nós paramos de crescer, porque nós paramos de evoluir, porque nós paramos de aprender, porque nós paramos de nos consagrar, porque sempre deu certo até aqui. Só que Deus está dizendo para você, é necessário mais, eu preciso de mais, eu quero mais. Saia da mesmice. Será que talvez você em algum momento não parou para pensar que a sua vida espiritual está sendo repetitiva? Que você não tem inovado em nada na sua vida espiritual? E se você não atentar para isso, você vai perceber que enquanto você não inova, enquanto você não cresce, enquanto você não avança, enquanto você não evolui, você regride, porque você vai esfriando. Porque aquilo de que você se alimentou até hoje não é suficiente para te alimentar ou para te sustentar até o fim. É necessário continuar se alimentando, é necessário continuar se nutrindo. Às vezes nós temos uma reserva, mas essa reserva não vai durar para sempre. Então pense, todas as vezes que você tem a oportunidade de falar de Cristo, todas as vezes que você tem a oportunidade de contribuir com a obra de Deus, o que você faz para melhorar, o que você faz para apresentar algo novo, o que você faz para apresentar algo diferente, é sempre a mesma coisa. Você faz sempre o mesmo. Só que a coisa se tornou tão comum, se tornou tão natural que perdeu o sentido. Tornou-se robótico. E os discípulos fazem exatamente a mesma coisa. Que funciona ou que não funcione, é isso que tem para hoje.
Só que aquilo que eles fizeram naquele dia não foi suficiente. Aquilo que eles fizeram naquele dia, aquilo que eles tinham para ofertar, aquilo que eles tinham para oferecer, naquele dia não foi suficiente. Não resolveu a situação. E aqui percebemos quando a igreja entra em declínio espiritual. Porque a igreja nesse momento não consegue oferecer o mínimo. Essa é a igreja de Deus, mas a igreja não consegue entregar o mínimo que se espera dele, ou dela, ou deles. O que é o mínimo? O mínimo é ir de pregar o evangelho a toda criatura. O que é o mínimo? O mínimo é arrancar as almas das mãos, das garras do inimigo. Isso é o mínimo, isso é o básico da fé. Isso é o mínimo que nós podemos fazer. Mas nesse momento, a igreja não pôde ofertar, não pôde oferecer, não pôde entregar o mínimo. Sabe por quê? Porque não buscou. E como é que eu sei que a igreja não pôde ofertar o mínimo? Porque não buscou, porque não se entregou. Porque Jesus disse no final do texto: essa casta de demônio não sai senão por jejum e oração. Então o que lhes faltava? O que lhes faltava, segundo Jesus, era jejum e oração. Então a igreja não pôde fazer o mínimo porque faltou busca, porque faltou interesse, porque faltou entrega, porque faltou dedicação. E não é sobre eles, é sobre mim, é sobre você, é sobre nós. Se nós não buscarmos, se nós não nos esforçarmos, se nós não nos dedicarmos, se nós não nos entregarmos, também nós não poderemos oferecer o mínimo. Eu pergunto para você, reflita, medite, será que você tem entregue o mínimo? Será que você tem feito o mínimo? Se você tem feito o mínimo, eu preciso dizer para você, Deus quer você para algo maior. Deus quer usar você em algo maior. Deus quer tornar o seu ministério mais amplo, mais extenso, quer expandir a coisa. Deus quer te usar para coisas maiores. Mas se você não tem feito nem mesmo o mínimo, hoje é difícil a igreja entregar o mínimo. Hoje é difícil, mesmo em meio a cobranças, a igreja entregar o mínimo. O que é que você tem para entregar a Ele hoje? O que é que você tem entregado a Ele? De que forma você tem governado, você tem dirigido, você tem gerido a sua vida? Que espaço Ele tem tido na sua vida? Que espaço Ele tem tido na sua história? Que espaço Ele tem tido na sua trajetória? Uma igreja que não busca é uma igreja incapaz. Uma igreja que não se entrega é uma igreja morta. É uma igreja ineficiente. Uma igreja que não se consagra é uma igreja que não oferece o menor risco ao império das trevas, ao inimigo das nossas almas. E enquanto isso, enquanto nós estamos assim, as pessoas estão sofrendo. E os discípulos foram lá, disseram em nome de Jesus, sai, e não funcionou, e está tudo certo. Eles viraram as costas e foram embora, porque o problema não é meu. Eu fiz a minha parte, eu fiz o que eu podia fazer, eu fiz o que Jesus mandou. Jesus disse, em meu nome farão isso, em meu nome expulsarão demônios. Eu usei o nome de Jesus, não funcionou, então não é problema meu. A minha parte eu fiz, a minha obrigação eu fiz. Não, você não fez a sua obrigação. Porque a sua obrigação não é apenas cumprir um roteiro. A sua obrigação não é cumprir o roteiro. A sua obrigação é implementar o reino de Deus aqui na terra. A sua obrigação é submeter-se à palavra de Deus. A sua obrigação é submeter-se ao próprio Deus. Tiago 4,7, sujeitai-vos a Deus, enfrentem o diabo, e ele fugirá de vós.
Por que o diabo não fugiu? Porque faltou sujeição, porque faltou submissão, porque faltou obediência, porque faltou fidelidade, porque faltou lealdade. Faltou neles a coisa mais essencial, a coisa mais preciosa. Porque eles se mostraram insensíveis ao sofrimento daquele menino, à dor daquele menino, ao sofrimento daquele pai, à dor daquele pai. Então lhes faltou aquilo que é mais essencial, o amor fraternal. Faltou aquilo que Jesus disse: novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Observe que nós constantemente falamos: amai ao seu próximo como você ama a você mesmo. Jesus disse: não, isso é bom, mas eu tenho um mandamento novo para vocês. E o mandamento novo que eu tenho para vocês é: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Então agora não é suficiente mais amar você como eu amo a mim. É necessário que eu ame a você como Jesus nos amou. É o amor que vai ao extremo, é o amor que vai ao limite, é o amor que exige tudo, é o amor que suporta tudo, é o amor que entrega tudo. Esse é o amor. Só que esses discípulos mostraram insensíveis ao sofrimento alheio. E nós, muitas vezes, enquanto discípulos de Cristo, temos nos tornado insensíveis ao sofrimento alheio. Temos nos tornado insensíveis aos que sofrem, aos que padecem, com fome, com nudez, com doenças. Nós temos sido insensíveis porque não é nosso problema. A minha obrigação é vir aqui pregar. Eu sou pastor da igreja, então a minha obrigação é vir e pregar. É isso que eu tenho que fazer. Se eu fiz isso, eu cumpri a minha missão. Se eu fiz isso, eu fiz a minha parte. Não, eu não fiz. Não é essa a minha missão. Se eu fui para a igreja, se eu ouvi a palavra, se eu orei com os irmãos, se eu cantei com os irmãos, eu fiz a minha parte. Não, você não fez. Porque a sua parte você não faz aqui, a sua parte você faz lá. Só que além de muitas vezes não estamos fazendo lá, também não estamos fazendo aqui. Porque quando eu falo de discípulos que se mostraram insensíveis à dor do outro, eu estou falando de muitas vezes nós somos insensíveis à dor do nosso irmão, pelos problemas que eles estão passando, pelas aflições que estão passando, pelas dificuldades que estão passando, mas pelo mal que nós lhes causamos, pelas palavras que proferimos que ferem os nossos irmãos. Nos tornamos insensíveis porque muitas vezes ferimos, muitas vezes machucamos, mas somos incapazes de tentar ao menos reparar. Somos incapazes de nos dirigirmos ao nosso irmão, à nossa irmã e dizer: me perdoe, eu lhe feri. Me perdoe, eu lhe julguei mal. Me perdoe, eu falei mal da sua vida. Me perdoe. Somos insensíveis. E quando somos insensíveis, nós perdemos a essência, nós perdemos o primor do que é a obra de Deus. Nós perdemos de vista aquilo para que fomos chamados. Quando somos insensíveis, nós deixamos de nos comportar como igreja de Deus, como discípulos de Cristo. Quando nos tornamos insensíveis, nós manifestamos, expomos, externamos, talvez o nosso egoísmo, talvez a nossa arrogância, talvez a nossa autossuficiência. Jesus nos chama para nos esvaziarmos de nós mesmos, para nos despir de nós mesmos. Jesus nos chama para olhar para o outro, para olhar para o próximo, para olhar para o semelhante, para sentir a dor dele, para se colocar no lugar dele, para ouvir as suas angústias, para ouvir o seu clamor, para enxergar o seu sofrimento e para estender
a mão a cada um deles. Os discípulos estão lá, tranquilos, sossegados. Não é problema deles. Não é com eles, a parte deles, eles fizeram. Mas o texto diz que o menino ia definhando-se. Então, enquanto nós estamos satisfeitos no nosso egoísmo, enquanto nós estamos satisfeitos na nossa vida, enquanto nós estamos satisfeitos no nosso ministério, enquanto nós estamos satisfeitos nas nossas coisas, as pessoas estão definhando, as pessoas estão perecendo, as pessoas estão morrendo. Mas o que importa? O que me importa? As pessoas. O que me importa sou eu. Eu estou bem, eu estou realizado, eu estou me realizando. Eu já sou discípulo, eu já fui chamado, eu já sou ministro, o meu nome já está no livro da vida. Então o problema não é meu. Com isso você está expondo o seu egoísmo, você está se limitando ao seu egoísmo, você está se fartando do seu egoísmo. E as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão definhando nas mãos do diabo. E não se preocupe, enquanto o egoísmo, enquanto a soberba, enquanto a arrogância, enquanto a prepotência, enquanto o orgulho começa a subir ao nosso coração, o diabo começa a ter espaço na nossa vida. O diabo começa a encontrar brecha na nossa vida. Cuidado para não cair na mesma cilada que o diabo caiu. Cuidado para não cair no mesmo pecado que o diabo caiu. Cuidado para não ser insensível ao seu semelhante. Que para você talvez não tenha valor nenhum, mas para Deus ele tem o mesmo valor que você tem. Talvez hoje nós nos achemos melhores, e há muitos que se acham melhores, porque já foram salvos, porque acreditam que já estão no céu, se acham superiores, porque os outros são ímpios, são pecadores, são mundanos. Eles são alvo do amor de Deus, tanto quanto você foi. Mas talvez com essa mentalidade, você está se afastando. Você se encheu tanto de si mesmo, que está se esvaziando dele. E quando ele não tiver mais espaço na sua vida, pode ter certeza que ele não permanecerá. Só que você não vai gostar, você não vai ficar feliz da sua ausência na sua vida. Eu olho para esse homem e eu percebo que esse homem está ferido, está sofrendo, está angustiado com seu filho, porque ele está vendo a situação do seu filho. Ele diz: o diabo lança no fogo, o diabo lança na água, e ele está definhando dia a dia. Ou seja, o texto me faz pensar que aquele menino não se alimentava. O texto me faz pensar que aquele menino está magro. Aquele menino está desnutrido. Aquele menino está morrendo aos poucos. E o diabo tem feito isso. O diabo tem matado pessoas. O diabo tem matado pessoas no crime. O diabo tem matado pessoas nos vícios. O diabo tem matado pessoas nas drogas. O diabo tem ceifado vidas das demais formas que você possa imaginar. A uns ele está matando literalmente. Ele está ceifando as suas vidas literalmente. Mas a outros, a exemplo desse homem, a outros ele está roubando a fé. Ele está roubando a esperança. Ele está roubando o ânimo. Ele está roubando o vigor. Alguns que ele não pode tocar. 1 João 5,18. Aquele que é nascido de Deus lhes protege e o maligno não lhes toca. Alguns ele não pode tocar, então ele não pode matar fisicamente, mas ele está roubando a fé.
ceifando a sua vida física, biológica, mas ele está roubando a sua fé, ele está roubando o seu ânimo, ele está roubando a sua força, ele está roubando o seu vigor, ele está roubando a sua esperança. Mas Deus está dizendo para você: acorda! Eu trouxe você aqui hoje para que você entenda, para que você perceba que essa é uma obra do diabo. É ele quem está fazendo isso. Entenda, isso é obra dele. E eu pergunto: você vai perder para ele? Você vai sucumbir diante dele? Não olhe para Cristo, porque está escrito que ele veio para desfazer as obras do diabo. 1 João 3:8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, se ele está usando pessoas, se ele está usando circunstâncias, se ele está usando situações para roubar a sua fé, para roubar a sua força, para roubar o seu ânimo, para roubar o seu vigor, entenda, essa é uma obra dele. Ele quer matar você, ele quer destruir você. Como ele não pode te tocar, então ele vai roubar aquilo que te aproxima de Deus, aquilo que te conduz a Deus, aquilo que te conecta a Deus. Mas Jesus veio hoje para desfazer as obras do diabo. Jesus veio hoje para abrir os seus olhos. Jesus veio hoje para dizer a você: desperta, acorda. A sua luta não é contra carne ou sangue, não é essa pessoa. E entender isso é primoroso, é primordial, é essencial. Entender que não é a pessoa que pode salvar a sua vida. Porque você vai entender que é uma obra maligna por trás. Pastor, mas crente pode ser usado pelo diabo? A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Eu não acredito em possessão demoníaca para crente, porque Jesus disse, Mateus capítulo 12, que um valente não entra na casa de outro valente sem antes amarrá-lo. Se você é templo e morada do Espírito Santo de Deus, então o Espírito Santo habita em você. Se ele habita em você, não há possibilidade, não há meio de um demônio entrar na sua vida. Para isso, ele precisaria manietar aquele que ali está, ou seja, o Espírito Santo. Não cabe, não há espaço para os dois dentro da sua vida. Mas a Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. Há uma possibilidade do diabo entrar quando ele sair. Ele continua aí. Isso é tão sério. É tão sério que eu estou falando para você. É tão séria a pergunta que eu estou fazendo para você. Ele continua aí? Se ele continua aí, então o que você externa, o que você produz é o fruto dele. Mas a vida que você tem levado, aquilo que você tem externado, aquilo que você tem contribuído ou ofertado à vida dos outros, é o fruto do Espírito? Você tem sido bênção na vida das pessoas? Ou você tem sido maldição? Você tem abençoado vidas? Ou você tem definhado vidas? Você tem oprimido vidas? Você tem maltratado vidas? Você tem caluniado vidas? Qual é a sua obra? O que você tem feito? O que você tem feito revela quem está na sua vida. Por isso eu estou dizendo, é muito sério o que eu estou falando. É muito séria a pergunta que eu estou fazendo para você. Ele ainda está aí? Se ele está aí, então ouça a sua voz. Se ele ainda está aí, então desperte. Se ele está aí, entenda, você foi chamado para ser bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pastor, uma promessa para Abraão, é verdade, é uma promessa para Abraão, mas é uma promessa que você carrega para abençoar vidas. Você é instrumento de Deus para abençoar vidas. Então não permita, você que está sendo vítima agora,
Não permita que o diabo roube a sua fé, que o diabo roube a sua força, que o diabo roube a sua esperança, que o diabo roube o seu ânimo. Não é por ele, nem para ele que você vive. Porque está escrito, porque por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas, inclusive nós. Para aquele que vive e reina para todo sempre, para aquele que um dia nos chamou, para aquele que um dia nos resgatou, para aquele que um dia nos trouxe da nossa vil maneira de viver. Aquele homem agora está diante de Jesus, abalado, afligido, sofrendo com a situação do seu filho, desanimado, descrente, desacreditando. E eu pergunto para você, os teus sofrimentos têm te afastado ou te aproximado de Jesus? As tuas dores têm te aproximado ou te afastado de Jesus? As tuas decepções têm te aproximado ou te afastado de Jesus? As tuas frustrações têm te aproximado ou te afastado de Jesus? Porque a coisa mais comum e mais normal que a gente percebe é, quando eu estou triste, eu me afasto. Quando eu estou angustiado, eu me afasto. Quando eu estou decepcionado, eu me afasto. Quando eu estou sofrendo, eu me afasto. A coisa mais comum é se afastar. Mas esse homem, lidando com o sofrimento do seu filho, lidando com a decepção, lidando com a frustração, ele foi até Jesus. Então eu insisto, os teus sofrimentos têm te aproximado ou te afastado de Jesus? Porque se os teus sofrimentos te aproximam de Jesus, nele haverá a solução, nele haverá a saída, nele haverá a cura, nele haverá a libertação, nele haverá a restauração, nele há a resposta. Mas se os teus sofrimentos têm te afastado dele, então só resta a você murmuração, reclamação, lágrimas, ainda mais sofrimento e destruição. Você vai definhar cada vez mais. Porque se você não vai a ele, não há possibilidade da fé ser restaurada, da esperança ser restaurada, do ânimo ser recobrado. Você vai de mal a pior. Diz a Bíblia que um abismo chama outro abismo. Então reflita sobre isso. Os teus sofrimentos têm te aproximado dele ou têm te afastado dele? Escute o que eu vou dizer a você. Não meça Deus pelos seus sofrimentos. Meça os seus sofrimentos pela grandiosidade, pela grandeza e por quem Deus é. Pastor, não entendi. Você vai entender agora. Muitas pessoas medem a Deus pelos seus sofrimentos. De que forma, de que maneira? À medida que eu sofro muito, isso mostra que Deus está distante de mim, que Deus me esqueceu, que Deus me abandonou, que Deus não é capaz de me socorrer. Eu estou dimensionando quem é Deus pela situação que eu vivo, pelas circunstâncias que eu vivo. Não meça Deus pelos seus sofrimentos, mas meça seus sofrimentos pelo Deus que você serve, por quem Deus é. Porque quando você mede os seus sofrimentos por quem Deus é, você vai entender que Deus é grande e o teu sofrimento é pequeno. Você vai perceber que você parará de dimensionar o seu sofrimento. Você parará de enaltecer o teu sofrimento, a tua situação, a tua circunstância, porque você entende que Deus é maior, porque você entende que quando Deus resolver agir, quando Deus resolver trabalhar, isso será suficiente para que Ele possa resolver a sua situação. Então eu insisto, não meça Deus pelos seus sofrimentos, não meça Deus pelas suas circunstâncias, meça os seus sofrimentos por quem Deus é. E Ele é grande, Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é Deus. Para Ele não há nada difícil, para Ele não há nada impossível. Para Ele, uma palavra é suficiente. Para Ele transformar, para Ele restaurar muitas vezes, só é necessário uma palavra.
O sofrimento daquele homem não afastou ele de Jesus. Não impediu que ele fosse até Jesus. E ele chega diante de Jesus e diz: Jesus, tem misericórdia de nós. Ele está sofrendo, não é só seu filho. Tem misericórdia de nós. O meu filho é oprimido pelo diabo. Eu levei ele para os teus discípulos, mas eles não puderam curar. Eles não puderam fazer nada. Jesus diz: se você puder crer, tudo é possível ao que crer. E é interessante o detalhe do texto, porque o detalhe do texto diz que aquele homem em lágrimas diz: Senhor, eu creio. Me ajuda na minha incredulidade. As lágrimas revelam a sinceridade daquele homem. Senhor, eu já me decepcionei tanto que eu sei que tu pode fazer, mas é difícil. Eu já acreditei tanto. Me ajuda na minha fraqueza, me ajuda na minha incredulidade. Mas quando Jesus faz essa pergunta sincera para aquele homem, Jesus espera dele uma resposta sincera. Então as perguntas que Jesus fez para você através dessa mensagem até aqui, são perguntas sinceras. E Ele quer de você respostas sinceras. E quando você der a Ele respostas sinceras, como esse homem deu uma resposta sincera, ele não quis parecer um super crente, ele não quis parecer um super homem, ele não quis fingir uma fé que ele não tinha, ele não quis fingir, maquiar uma esperança, uma confiança que ele não tinha. Ele diz: eu sei quem tu és, eu sei que tu tens poder, mas é difícil, já me decepcionei tanto, é difícil. Jesus só esperava exatamente isso dele. Com isso Jesus está dizendo: se você é sincero comigo, confia em mim, eu posso. Confia em mim, eu posso. Ele está dizendo para você: confia em mim, seja sincero e confia em mim, porque eu posso resolver qualquer coisa. Eu posso colocar a mão na tua dor, eu posso colocar a mão na tua ferida, eu posso restaurar tudo isso. Eu posso tirar a dor que está sendo causada por outros na sua vida. A dor desse homem é referente ao seu filho, não é por ele. É causada pelo seu filho. Eu posso tirar isso também. Eu posso arrancar isso de você. Confia em mim. Você consegue confiar nele? Você consegue esperar nele? Ou o seu ímpeto é mais forte? Ou a sua língua é mais ágil? Ou o seu ego grita muitas vezes? Ou o seu orgulho não te deixa esperar? O teu orgulho não te deixa calar? O teu orgulho não te deixa ser humilde em um momento? É difícil ouvir e ficar calado, não é? Mas ele está dizendo: confia em mim. Você confia em mim? Você acredita que eu posso resolver? Então, fica quieto. Fica quieto um pouquinho. Fica quietinho. Deixa comigo. Eu posso. Eu expus na cruz os demônios. Eu expus na cruz o inferno. Eu expus na cruz o diabo. Lá na cruz eu peguei o escrito de dívida contra você e rasguei. Você acha que eu não posso resolver uma situação interpessoal? Você não consegue confiar em mim? Esperar e acreditar que eu posso resolver uma situação entre você e pessoas? Eu enfrentei o império das trevas e venci. Confia em mim. Só confia nele. Ele pode. Ele pode. É interessante olhar para esse texto, porque quando eu olho para esse texto eu percebo que Jesus trata com esse homem primeiro. Jesus pergunta para esse homem: você pode crer? Se você puder crer, tudo é possível ao que crer. Então Jesus está tratando primeiro com esse homem. Quem está endemoniado é o seu filho, mas Jesus está tratando primeiro dele. Então, antes de salvar o seu filho, Jesus salvou ele.
que antes de usar o vaso, Jesus limpa, Jesus lava, Jesus purifica o vaso. Antes dele te usar como vaso, ele vai purificar você, ele vai limpar você, ele vai restaurar você, ele vai purificar a sua vida. Aquele homem é o instrumento pelo qual o seu filho vai ser liberto, porque foi ele quem foi, mas primeiro quem precisa ser liberto é ele. Esse homem será o instrumento através do qual o seu filho será salvo, mas quem primeiro precisa ser salvo é ele. Primeiro Jesus salvou o pai, depois Jesus salvou o filho. Sabe o que ele está dizendo para você? Talvez há algumas coisas, algumas situações que ele precisa tratar primeiro com você. Às vezes você está colocando na presença dele, às vezes você está colocando nas mãos dele outra pessoa. Senhor, o meu filho está endemoniado. O meu filho tem me causado dor. O meu filho tem me causado sofrimento. Senhor, o meu irmão tem me causado sofrimento. Senhor, a minha irmã tem me causado sofrimento. Talvez você está indo a ele por outra pessoa, ele está dizendo, primeiro eu preciso tratar com você. Primeiro eu preciso curar você. Primeiro eu preciso agir na sua vida. Talvez seja você primeiro. E talvez você seja o instrumento, talvez você seja o vaso que Deus quer purificar para que através de você a cura venha, a restauração venha, o milagre venha, a coisa aconteça. Eu sei que a mensagem, eu sei que a palavra muitas vezes parece paradoxal, porque como é que eu estou sofrendo? Como é que eu estou sendo vítima? Como é que eu estou sendo caluniado? Como é que eu estou sendo vítima de mentiras? E Deus precisa salvar a mim primeiro? Sim. Deus precisa tratar com você primeiro. Porque o fato de você estar sendo vítima está te adoecendo, está te afastando, está te fazendo esfriar. E talvez aquela pessoa que está te ferindo, que está te maltratando, que está te afetando, talvez essa pessoa já tenha ido para um lugar tão longe que ela não consiga voltar mais, mas você não. Mas você não. Por isso ele quer tratar com você. E talvez, ele tratando com você, você será instrumento de Deus para que essa pessoa volte também. Então, antes de encher o vaso, ele limpa, ele lava, ele purifica. Acredite, ele quer tratar com você primeiro, para que algumas coisas não te afetem mais, para que algumas coisas não te firam mais, para que algumas coisas não te causem mais o mal que tem causado. Jesus então, agora, depois de tratar com o Pai, se dirige ao menino. E Jesus dá uma ordem. Jesus dá uma ordem ao demônio. Jesus dá o comando. E quando Jesus dá uma ordem, e quando Jesus dá um comando, aquilo que aflige a vida do menino, aquilo que afeta, aquilo que causa mal, aquilo que causa dor, aquilo que traz sofrimento, tem que ir embora. Então ele está dizendo para você que nessa noite, ele está dando a ordem também. Nessa noite ele está dando o comando também. E aquilo que te afeta, aquilo que te aflige, aquilo que te causa mal, vai embora. Vai ter que ir embora. Não vai mais te causar mal. Mas para que isso aconteça, depende da sua compreensão da mensagem, da sua compreensão da palavra, da assimilação da palavra. Se você entendeu a mensagem, se você está entendendo a mensagem, ele está dizendo, aquilo que te afeta até hoje, a partir dessa mensagem não vai mais te afetar, porque eu estou dando uma ordem, porque estou dando um comando, porque estou mandando ir embora, porque estou tratando primeiro com você. Por isso eu preciso tratar primeiro com você, para que isso não te fira mais, para que isso não te aflinja mais. Quando Jesus dá a ordem ao demônio, o demônio vai embora. E sabe o que é que o texto diz?
O texto diz que o menino fica prostrado no chão, como morto. E as pessoas olham e dizem, está morto. Então Jesus foi para curar, mas terminou matando o menino. Era para ter libertado ele das mãos do diabo, que queria matá-lo, mas Jesus foi quem matou o menino. É essa a opinião que algumas pessoas terão de você a partir de hoje. Pensarão que você está morto. Sabe por quê que as pessoas pensaram que você está morto? Porque você não grita mais. Porque você não briga mais. Porque você não reage mais. E sabe por que você não grita mais? Porque você não briga mais? Porque você não reage mais? Porque certas coisas que te afetaram até hoje não te afetarão mais. Porque as coisas que te afligiram até hoje não te afligirão mais. Porque as coisas que te incomodaram até hoje não incomodarão mais. É paz. A isso dá-se o nome de paz. A isso dá-se o nome de tranquilidade. Então, a partir de hoje, não reaja, não grite, não brigue, descansa. Vão pensar que você está morto. Eu faço, eu falo, eu provoco e não tem reação nenhuma. Está morto. Deixa pensar. Porque enquanto pensam que você morreu, você está descansando nos braços dele. Enquanto pensa que você está morto, que é incapaz até mesmo de se defender, você está apenas obedecendo ao que ele disse. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Você não precisa se defender. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem o justifica. Então, a partir de hoje, haja como morto. A partir de hoje, não brigue mais, não reaja mais, não grite mais, não seja mais afetado, não se aflija mais. Apenas descanse nele. Não perca a sua paz, não perca a sua saúde emocional, não perca o seu equilíbrio, não perca a sua sanidade. Você já entendeu? Isso é obra do diabo. Você já entendeu? Essa é a atuação do diabo e você não vai perder para ele. Você não vai deixar ele prevalecer contra a sua vida. Você não vai ceder à provocação dele. Se é o diabo, apenas descansa em Deus. Não deixa que ele te afete mais. Enquanto as pessoas estavam pensando que o menino havia morrido, estavam dizendo que o menino havia morrido, a Bíblia diz que Jesus toma o menino pela mão e o levanta. Então Jesus, hoje, quer tomar você pela mão e te levantar, te tirar dessa vida, te tirar dessa situação, te tirar dessa circunstância. Levanta, ouve a sua voz e levanta, te ergue. Ele vai fazer isso por você. Jesus não vai deixar você no lugar que o diabo te colocou. Talvez o lugar que você está hoje foi o lugar que o diabo te colocou. O diabo te impulsionou para lá. O diabo te empurrou para lá. Mas Jesus não vai deixar você no lugar que o diabo te colocou, porque ele já tem um lugar reservado para você. E o lugar que ele tem reservado para você é no seu coração. O lugar que ele tem reservado para você é lá em cima. O lugar que ele tem reservado para você é o centro da vontade de Deus. Jesus, e eu encerro com essa frase: Jesus não vai te deixar no lugar que o diabo te colocou.